sou professora de alunos surdos há 22 anos, mas há 30 anos que eu comecei a integrar a comunidade surda, porque eu licenciei-me, eu sou professora de História, e ao mesmo tempo... sim. Não, eu sou licenciada em História. Ok, pronto. Há de conseguir um dia, pronto. Sim, é difícil, Mas agora há falta de professores outra vez, agora há aqui uma brecha. Agora os jovens não querem ser professores, não é? Portanto, pode haver aqui uma oportunidade. Ok. Agora há uma brecha, porque há falta de professores, sim. Mas isto para dizer que, ao mesmo tempo que me licenciei, eu integrei e comecei a aprender língua gestual na Associação Portuguesa de Surdos. E o meu percurso é paralelo entre a aprendizagem da história e a aprendizagem da língua gestual. Tenho a felicidade agora de ter conseguido entrar numa escola vocacionada para o ensino de surdos, onde eu posso pôr em prática os meus conhecimentos de história e o veículo de educação ser a língua gestual. Mas a língua gestual não é a única ferramenta importante nas aulas onde temos alunos surdos, e por isso eu também me especializei no ensino de surdos e de crianças e jovens surdos, porque há aqui outros aspectos que agora depois já iremos falar aqui um bocadinho por alto, que têm a ver não só com a língua gestual, mas com todo um conjunto de ferramentas para trabalhar com alunos surdos, que passa muito pela língua gestual, mas não só. Pronto. Então nós vimos aqui propor a chamada ação de capacitação para doentes, que é uma proposta que nos fizeram, e que nós vimos agora aqui dar voz a ela, que é uma ação de formação, no fundo, de capacitação para doentes de NF2 que, em risco de ensurdecer, pelo que ouvimos também. Para nós isto é um mundo mais novo, não é? Mas é isso, temos que entrar nele também para percebermos melhor. Pessoas já surdas ou em risco de ensurdecer. Dotar pessoas e as suas famílias dessas ferramentas que ajudem na comunicação. Portanto, esse é o público-alvo desta ação de formação, de capacitação destas ferramentas. Indo ao encontro do que foi dito aqui também há pouco, no sentido de as tais assimetrias regionais, tentarmos poder chegar com esta formação a todas as pessoas, a ver estas duas modalidades, o be-learning e o e-learning, ou seja, pessoas que estão próximas de ser presencial e poder também ter uma componente de parte à distância, e pessoas que estão longe de Lisboa poderem também aceder a esta formação, mesmo não se podendo deslocar à sede da APNF ou outro local assim. A equipa de formadores que pretende e que se propõe dar esta formação, portanto o Pedro já o conhecem, eu mais na vertente também da minha experiência, porque eu sou professora de alunos de crianças e jovens, de uma heterogeneidade enorme também que há em relação à surdez, não é? Nós temos alunos, e já adiantando essa parte, eu tenho alunos e tenho jovens até 20 e tal anos, porque tenho o terceiro ciclo secundário, e tenho alunos que só falam língua gestual, e tenho alunos que oralizam bastante, e tenho alunos com implante coclear, e tenho alunos com prótese auditiva, e outros que se adaptam ao sistema FM para potenciar a audição, quando há, tirar o ruído no fundo, tirar o ruído de fundo da sala de aula para nos conseguirem ouvir melhor, tendo em conta que há uma audição e uma surdez. E, portanto, propomos dotar destas ferramentas, tendo em conta esta questão da heterogeneidade. Depois, só acabar só ainda em relação, só aqui em relação à equipa de formadores, e tendo em conta que há uma componente de aprendizagem e de ensino da língua gestual, haver um formador surdo que possa ensinar também os tais conteúdos em língua gestual. Já tivemos aqui um cheirinho de algumas coisas, bom dia, boa tarde, e depois é todo um conjunto de ferramentas que podem ser úteis e que são muito úteis e necessárias para uma pessoa com surdez ou ensurdecer, não é? Então, sim. És tu, quem é que está a controlar? Pronto, então os objetivos. O primeiro objetivo, dotar as pessoas da NF2 e as suas famílias das tais competências comunicativas para uma interação mais eficaz no seio da família. Portanto, faz sentido as pessoas aprenderem algumas técnicas e também a língua gestual, mas também os seus familiares aprenderem para poderem interagir, e também para fora, aprender a comunicar também com pessoas de fora, melhorar essa parte da comunicação.
Aprender alguns gestos relevantes, já vimos aqui alguns, os que forem mais pertinentes, tentarmos perceber o que é que faz mais falta e o que é mais necessário. Esta formação também para a comunidade médica também pode ser interessante, algumas luzes e algumas coisas também pode ser interessante, não é? E útil, não é? E estimular a capacidade de observação, porque nós quando comunicamos com uma pessoa que está a ensurdecer ou que já é surda, digamos assim, é muito importante o contacto visual, o falar algumas técnicas, o estar à frente, o falar mais devagar, independentemente da língua gestual, ter uma preocupação específica, não é? Pronto, então os conteúdos, aqui o primeiro, surdez e audição, exatamente, porque a pessoa que é surda ou que está a ensurdecer tem uma surdez óbvia, não é? Mas também tem muitas vezes uma audição que pode ser potenciada. Também há uma componente auditiva e essa componente auditiva também é importante. Pronto. A tal heterogeneidade das pessoas que ensurdecem, nem todas as pessoas ensurdecem com a mesma idade, faz toda a diferença. No meu caso, que lido com crianças também, há crianças que já nasceram surdas e há crianças que vão ter muita dificuldade em falar e depois em escrever, por exemplo, em relação ao que falávamos há bocadinho, da tal dificuldade das potencialidades de um relatório técnico-pedagógico, que eu tenho alunos que, como nasceram surdos ou ensurdeceram muito cedo, têm muita dificuldade em falar e depois têm muita dificuldade em escrever também. Claro que na disciplina de português isso tem que ser uma coisa, eles estão a ser avaliados em língua portuguesa e esse rigor também é diferente e tem que ser diferente. Na minha disciplina de História, claro que eu trabalho a escrita e a compreensão da escrita, porque isso é fundamental para o mundo em que vivemos, mas eu também tenho que ir perceber o que é que aqueles alunos que estão a aprender História, o que é que eles sabem de História e estão a aprender. E tenho que utilizar, por exemplo, nesses casos, tenho que fazer as tais adaptações, porque às vezes o aluno, ele não tem culpa da situação em que nasceu e de não ter capacidade de escrever como os outros. E então, o que é que eu quero saber? Se ele está a aprender História bem ou não, o que é que ele está a aprender? Eu tenho que proteger, mas tem que ser rigorosa, ou seja, eu tenho que ter o rigor todo, mas tenho que dar condições diferentes, se tal for necessário, para poder depois ser rigorosa. Lá está. Dá-se um 10 porque não se pode avaliar. Não. Dá-se tudo que a pessoa consegue fazer, para depois poder dar o 10 se a pessoa não trabalhar, se aquele jovem não tiver interesse, depois merece o 10, ou se calhar até merece o 8 ou 9. Mas se ele for muito bom dentro do que é capaz de fazer, então ele tem que ter a nota correspondente, não é? Pronto. E no fundo é isso que eu faço com alunos que têm, alguns conseguem escrever melhor e compreender, alguns têm mais dificuldade até em compreender, mas depois conseguem escrever. Eu faço em língua gestual as perguntas, outros faço até um teste escrito e depois faço outro teste em língua gestual. O que eu quero saber é que eles às vezes, e depois há esta discrepância, se eu faço um teste em escrito, não é uma avaliação, um momento formal de avaliação, e responde, parece que não percebeu nada e que não sabe nada. E depois, quando eu vou fazer no registro linguístico, onde ele é proficiente e é bom, mostra-me que sabe imensa coisa. Então, afinal, eu estou a dar um 2, estes não sabem nada. E ouvimos estas coisas, eu também ouço essas coisas nas reuniões, porque às vezes os professores também... Nós sabemos que há de tudo e há pessoas também pouco informadas, não é? Pronto, e às vezes tem a ver com isso. Ele não sabe nada. Não, calma, ele não sabe, é nesse registro de escrita, como se tivesse a perguntar em chinês. E ele olha assim, então eu não percebo esta pergunta, isto não é a minha língua onde eu compreendo tudo. E depois escreve uma coisa que não é, também é em chinês, e o professor diz, este miúdo não sabe nada, são os burros, pronto, enfim, coisas, não é? Estes miúdos não sabem, não conseguem, e às vezes não é nada disso. E por isso, pronto, mas isto são lutas também nossas, também são lutas nossas. Mas o RTP permite isso, era indo ao encontro do que falámos há bocadinho, que é, eu posso, o tal relatório técnico-pedagógico, que é um documento que é feito para um aluno, que eu digo assim, este aluno tem como a sua primeira língua a língua gestual, foi aquela que aprendeu de pequenino, e depois é que ele vai aprender a língua portuguesa. Muitos até nasceram em famílias de surdos, com outras pessoas surdas, e portanto aquela foi a língua de sempre, só quando eles vão para a escola é que vão aprender o português escrito, o escrito são todos, mas é que vão ter contacto com o português, não é? Pronto. E eu tenho que dizer no relatório técnico-pedagógico, eu tenho que ter uma adaptação no processo de avaliação, ou seja, eu tenho que dizer assim, ok, eu vou trabalhar a escrita, mas a minha avaliação vai privilegiar também as perguntas em língua gestual e as respostas em língua gestual. A tal adaptação, que servirá também para a educação física, também serve para as disciplinas onde for necessário, E a lei prevê isso. E não é necessariamente que ele faça um percurso alternativo, porque ele não tem nenhuma situação, ele não tem uma dificuldade cognitiva. Neste caso, um aluno surdo não tem uma dificuldade cognitiva, o que ele tem é um problema de língua, de comunicação. E por isso é que... mas também não há dois alunos iguais.
porque há outro se calhar que já consegue e que eu digo, não, calma, tu consegues, deixa lá ver se tem que puxar por ali também. Por isso é que o relatório técnico-pedagógico é um documento individualizado. Às vezes faz-se assim um bocadinho, pronto, chapa assim, mas não, tem que ser visto. Cada um é diferente do outro, porque o percurso de vida, de educação, da família, de tudo é diferente. Pronto, em relação à heterogeneidade e à especificidade, pronto, no fundo à especificidade, cada pessoa surda também é diferente. Pedro, arranja-me ali água, assim, se faz... Eu tenho ali uma garrafinha, tenho ali. Depois, algumas ferramentas de comunicação também, claro que é a questão da língua gestual, mas agora vamos lá focar-nos também, que isto também é um mundo onde nós estamos a entrar, mas também temos que entrar para perceber melhor o que é necessário, não é? Vocês estão cá para nos ensinar também isso e ver o que é mais necessário. Que é o estar a olhar, desculpem lá. Acho que é do ar-condicionado. Nas aulas, como não temos ar-condicionado, destilamos mais na aula, outros problemas, isto não vai acontecer. Isto porque eu estou sempre, lá está, eu dou aulas em língua gestual, mas estou sempre a falar. Porquê? Porque eu tenho alunos que ouvem um bocadinho e eu tenho que falar também para esses. Tenho outros que têm implante coclear que ouvem, que falam, e portanto eu estou a falar e a fazer língua gestual, às vezes ao mesmo tempo, não é? Pronto. Para chegar a todos, porque todos são diferentes e eu tenho que ter essa preocupação. Eles não têm culpa e, portanto, temos que chegar a todos e usar a acessibilidade para todos, sim. Pronto, tentamos fazer o melhor possível, às vezes é difícil, claro, é difícil, como é difícil de fazer, mas fazemos esse esforço. A LGP, claro, a língua gestual portuguesa é importantíssima, aprender pessoas que estão a ensurdecer e que o mais provável é que deixem mesmo de ouvir, não é? Mas se calhar não deixam de ouvir totalmente, mas esta ferramenta da língua gestual como ferramenta de apoio à comunicação é muito importante e é uma grande ajuda. Pronto, e tem que ser sempre com as pessoas, com os familiares, com os técnicos, com quem rodeia a pessoa, isso é o mais importante. E os tais gestos mais importantes, que sejam considerados mais relevantes para... vai ser feito, sim, vai ser visto também, possivelmente com a vossa ajuda, perceber exatamente quais serão os gestos mais importantes e que fazem mais falta, não é? Pronto. Quem é que... Pronto. Pronto, ok. Então já acabou. Pronto. Então aqui os nossos contactos, para qualquer coisa que precisem. Isto vai ser a ideia, eu penso que posso avançar com isso, que a ideia é começar uma primeira ação de formação em setembro, em que depois será lançado uma candidatura, não é? Digamos assim, um formulário de inscrição para poderem depois frequentar essa ação de formação. Pronto, irá ser lançado pela APNF, certo? Sim, pronto.